Flávia estava estudando outro caso, contemplando o significado da vida humana. Por trás de cada linha que ela lia, estava o destino de alguém, esperanças desfeitas e desespero universal. A jovem advogada se perguntava mentalmente pela enésima vez: por que as pessoas não valorizam o que têm? Por que o amor desaparece tão rapidamente e as famílias se desintegram? Não havia uma resposta clara para essas perguntas difíceis, o que a incomodava profundamente. Flávia abriu outra pasta detalhando o colapso de mais uma família. Ela mal tinha lido o primeiro parágrafo quando a porta do seu escritório se abriu ruidosamente. O Sr. Campos estava na soleira. Flávia se levantou reflexivamente. Sr. Campos, ainda não terminei de revisar todo o material. Flávia, por que você sempre pula quando eu apareço? Não estamos no exército. Não sou contra a disciplina, mas isso é excessivo. Flávia sabia por experiência que era melhor não discutir com superiores. Ela se sentou lentamente de volta na cadeira. O Sr. Campos parecia satisfeito com a conformidade dela. Isso é melhor. Flávia, você está pulando como uma colegial. Não é seu primeiro dia aqui. É hora de se acostumar com as condições da nossa empresa. Elas são bastante suaves, criando um ambiente favorável para um trabalho produtivo. Pelo menos, estou convencido disso. O sorriso do chefe deu a Flávia mais confiança, e ela sorriu de volta. Sim, as condições aqui são muito confortáveis, e estou acostumada com elas. É só que pulo involuntariamente. Isso se tornou um reflexo. Na universidade, nos ensinaram que as regras de subordinação são obrigatórias em qualquer estrutura, e durante nossos estágios, estávamos constantemente em alerta. O Sr. Campos afundou seu corpo pesado em uma cadeira vazia. Oh, nem me faça começar com essa bobagem de subordinação. Foi inventada por burocratas. Eles precisam justificar seus salários, então inventam diferentes regras. Claro que sou a favor da disciplina, mas tudo deve ser feito com moderação. Seu monólogo bastante longo parecia entediá-lo, e ele exalou ruidosamente. Um momento depois, o homem se inclinou mais perto do ventilador minúsculo na mesa de Flávia. Está muito quente hoje, mal consigo respirar. Muito bem, Flávia, vamos falar de negócios. Tenho uma tarefa de natureza pessoal para você. O fato é que uma conhecida minha está passando por um divórcio. É uma situação complicada e ela precisa do apoio de uma boa advogada. O assunto é delicado porque ela é bastante conhecida nos círculos empresariais e não quer publicidade sobre o processo de divórcio. Seu marido é um jovem canalha excessivamente zeloso, e sua insolência não tem limites. Não apenas arruinou a vida de uma mulher maravilhosa, como também quer tirar parte de sua propriedade. Ele inundou a pobre mulher com processos e usou o dinheiro dela para contratar uma equipe inteira de advogados. Mas ela e eu decidimos uma tática diferente, e você é a pessoa ideal para desferir o golpe principal. Flávia exclamou. Sr. Campos, mas eu ainda sou apenas... O chefe lançou um olhar pensativo à sua subordinada. Eu sei que você ainda está aprendendo e não lidou com casos difíceis ainda, mas você não perdeu nenhum julgamento, e isso é um indicador crucial no nosso trabalho. Na verdade, estou confiante de que você pode lidar com este caso também. Aqui está o arquivo dela e o número de telefone da minha amiga. Marque uma reunião e comece a trabalhar nisso. O chefe saiu, fechando cuidadosamente a porta. Um turbilhão de emoções agitava a alma da jovem advogada. Por um lado, ela se sentia orgulhosa por o Sr. Campos confiar nela, por outro, temia não corresponder às expectativas dele. Flávia Prado trabalhava na firma de advocacia privada há menos de 3 anos, mas, nesse tempo relativamente curto, ela já tinha visto de tudo. No seu primeiro dia, seu chefe não se preocupou com perguntas padrão. Ele apenas a olhou e afirmou decisivamente:
você vai lidar com casos de divórcio. Naquela época, Flávia ficou surpresa, mas acenou com a cabeça, sinalizando sua aceitação da ordem do chefe. Ela esperava mais explicações, mas o Sr. Campos apenas a olhou com uma expressão insatisfeita. Se está tudo claro, por que ainda estamos parados aqui? Flávia hesitou, mas respondeu. Ainda não sei o que fazer. O Sr. Campos arremessou seu lápis afiado contra uma pilha de papéis. Esse gesto dramático fez uma poderosa impressão na recém-formada. Se você ainda não sabe, então vai estudar os casos urgentes. Não temos tempo a perder quando há muito trabalho a fazer. Estamos sobrecarregados aqui, então não há tempo para gentilezas. A reputação da empresa está em jogo, entendeu, novata? Flávia acenou com a cabeça novamente. Ela esperava um encontro muito diferente. Estava completamente perplexa com o comportamento do homem sob cuja autoridade ela deveria trabalhar. Em desespero, ela queria chorar e fugir daquele escritório, mas o Sr. Campos, notando a expressão da garota, percebeu que tinha ido longe demais. Em um tom mais calmo, ele disse: sem lágrimas aqui, por favor. Este não é lugar para os fracos de coração. Você logo perceberá isso por si mesma. É melhor se acostumar com as peculiaridades do trabalho desde o primeiro dia, e aconselho a prestar menos atenção aos meus humores. O Sr. Campos piscou para a nova garota. Às vezes, posso ser pior do que qualquer vilão de conto de fadas, mas permaneço gentil de coração. Logo, Flávia percebeu que o Sr. Campos era realmente a pessoa mais gentil. Ele tratava seus subordinados de maneira paternal, pelo que era amado e muito respeitado pela equipe. Agora, após a saída do chefe, Flávia olhou para o relógio e percebeu que seu horário de almoço já tinha começado. O problema era que ela havia combinado de se encontrar com seu noivo durante esse tempo. Ela ligou para ele e, com ternura na voz, sussurrou: Diego, meu chefe me segurou. Esqueci completamente de você. Sem esperar palavras de reprovação de seu noivo, ela rapidamente acrescentou: querido, por favor, não fique zangado. Houve uma risada calorosa e então a voz que fazia o coração da garota acelerar disse: Senhorita Prado, você sabe como falar docemente e desviar a atenção. De qualquer forma, fico feliz em saber que você ainda se lembra do seu noivo de vez em quando. Querida, eu ainda gostaria de vê-la, então estou esperando por você no nosso lugar de sempre no parque. Lembre-se, você só tem 10 minutos para se aprontar. Tente não me decepcionar desta vez. Flávia adivinhou que Diego estava aludindo a um incidente recente que aconteceu enquanto ela conhecia os pais dele. Os pais de Diego haviam recebido sua futura nora com exclamações alegres. Flávia, estamos tão felizes que nosso filho finalmente decidiu se despedir da vida de solteiro, disse o pai dele. Você é tão bonita, uma companheira digna para nosso Diego, acrescentou a mãe dele. Flávia ficou um pouco embaraçada com os elogios exagerados, mas não demonstrou. Ela não fazia ideia do que mais estava por vir. Quando todos se sentaram à mesa ricamente posta, as perguntas começaram. Em sua curiosidade desenfreada, os pais de Diego chegaram ao ponto de perguntar sobre os rendimentos do pai dela. Eles estavam mais interessados em questões de propriedade, e quando Flávia contou a história trágica da morte de sua mãe, eles nem expressaram uma simpatia básica. O pai de Diego apenas perguntou: Suponho que sua mãe tenha deixado uma herança substancial para você? Essa pergunta irritou a garota, e ela respondeu de forma um pouco rude. Dinheiro é realmente a coisa mais importante para vocês? O tom da futura nora desagradou o homem, e ele respondeu com um desafio evidente. É fácil para você discutir a importância do dinheiro quando tem um pai todo-poderoso por trás de você. Mas nosso filho não tem esse tipo de apoio confiável. Somos trabalhadores simples da aldeia,
valorizamos cada centavo ganho com dificuldade, enquanto o dinheiro do seu pai parece vir facilmente para ele. Flávia não conseguiu se conter. Meu pai fica na mesa de operação 24 horas por dia para ganhar um salário decente, mas seu objetivo principal não é o dinheiro, é salvar vidas humanas. A propósito, ele também cresceu em uma vila e depois foi estudar. O que os impediu de fazer o mesmo? Diego percebeu que a discussão tinha ido longe demais, mas ele não sabia como acalmar a situação. Felizmente, sua mãe ajudou a estabelecer a paz na mesa ao repreender os disputantes. De que adianta provocar confusão? Flávia está certa, nem tudo no mundo é decidido por dinheiro. Existem coisas mais importantes. A refeição continuou pacificamente, mas Flávia ficou com um sentimento desagradável. Ela se recusou a passar a noite na casa deles, alegando trabalho urgente. No entanto, Diego não queria deixá-la ir. Para onde você vai à noite? Fique e não se ofenda com meu pai. Ele é a moda antiga, então está acostumado a pensar dessa maneira. Não estou ofendida com seu pai. O que me surpreende é que você não disse uma palavra em minha defesa e na de meu pai. Diego riu asperamente. Flávia, você é advogada. Não é para mim competir com você. Essas palavras, acariciando seus ouvidos e coração, aliviaram um pouco o coração da garota, mas ela não mudou de ideia. Ao entrar no carro que seu pai havia lhe dado por ter se formado com sucesso na faculdade de Direito, ela partiu para a cidade. Ela esperava que Diego se oferecesse para acompanhá-la, mas ele não o fez. Despediu-se de forma desanimada e foi para casa. A garota ficou um pouco amargurada, mas tentou se consolar. Diego não vê seus pais há muito tempo, então é compreensível que ele queira ficar com eles por mais tempo. Além disso, ele não precisa satisfazer todos os meus caprichos. Afinal, é minha culpa que a conversa não tenha ido bem. Eu poderia ter ficado quieta, se apenas honrasse seu pai. Após a primeira visita mal-sucedida, ela acompanhou Diego à casa de seus pais várias vezes. Eles não a bombardearam mais com perguntas, mas enfatizaram sua alegria por seu filho ter escolhido uma garota tão maravilhosa. Flávia nunca faltou com admiradores. Desde a infância, estava cercada por atenção masculina. No jardim de infância, os meninos cumpriam ansiosamente os caprichos da menina. Mais tarde, quando Flávia estava na primeira série, 2 jovens pretendentes até brigaram por ela. Surpreendentemente, a professora repreendeu a ela, em vez dos meninos. Flávia, considero você a instigadora dessa briga. Se você decidiu ser amiga de alguém, escolha um. Não flerte com os 2 ao mesmo tempo. A garota discordou da professora, com uma expressão maliciosa e um toque de insolência. E se eu quiser ser amiga de todos os meninos ao mesmo tempo? A professora, incapaz de responder à pergunta da aluna, ficou confusa e mudou de assunto. Mais tarde, expressou suas preocupações ao pai da garota. Doutor Prado, por favor, não me entenda mal, mas sua filha está se comportando de forma inadequada com os meninos. O homem ficou tão surpreso que não conseguiu segurar sua exclamação. O que você quer dizer com inadequada? Como devo interpretar isso? Percebendo sua escolha infeliz de palavras, a professora tentou salvar a situação. Desculpe, não me expressei bem. Veja, sua filha é claramente uma líder, e todos os meninos são atraídos por ela. Antônio Prado expressou surpresa novamente. Não vejo nada de errado nisso. A professora ficou ainda mais confusa. De fato, não há nada de errado em sua filha ter qualidades de liderança, mas ela também tem uma aparência marcante, então nossos meninos estão ansiosos para conquistar o favor dela. O homem riu. Ah, é disso que você está falando? Mas é um processo natural. Lembre-se de sua infância. Eu, pessoalmente,
Tentei cortejar todas as meninas enquanto ainda estava no jardim de infância. Na minha opinião, não há nada de errado com tais relacionamentos. Mas a professora persistiu. Concordo totalmente com você, a amizade é benéfica em todas as suas formas, mas é impossível ser amigo de todos ao mesmo tempo. Flávia primeiro prometeu a Vitor que seria sua amiga, depois fez a mesma promessa a Paul. Como resultado, os meninos brigaram, e você acha que minha filha é culpada por isso? Claro que sua Flávia provocou os meninos a resolverem seu relacionamento com os punhos. Primeiro, ela virou a cabeça de um, depois do outro. Por favor, influencie sua filha, exclamou a senhora Morgan. Mas o senhor Prado apenas sorriu. Como posso influenciá-la? Proibi-la de socializar com seus colegas? Você acha que essa é a abordagem correta? Sem encontrar compreensão com o pai da garota, a senhora Morgan se ofendeu com ele, mas começou a descontar sua insatisfação na pequena garota. Chegou ao ponto em que, em um acesso de raiva incontrolável, a professora humilhou Flávia na frente de toda a classe. Prado, nada de bom sairá de gente como você. Você vai crescer e acabar na sarjeta. As meninas da primeira série não entenderam o verdadeiro significado dessa expressão, mas todas riram, apontando os dedos para Flávia. Paul, a quem ela havia rejeitado, se esforçou ao máximo para zombar dela. Flávia correu para fora da sala de aula e se escondeu sob as escadas, para que ninguém a visse chorando. Quando o Dr. Prado chegou à escola para buscar sua filhinha, a senhora Morgan ficou surpresa. Flávia não está em casa? Se ela estivesse em casa, eu não teria vindo buscá-la. Onde está minha filha? Perguntou o pai exasperado, e a professora ficou sem palavras, gaguejando enquanto começava a explicar de forma confusa. Veja, Dr. Prado, sua filha às vezes é incontrolável. Hoje tivemos um incidente. Flávia fez birra durante a aula e depois saiu correndo da sala. Achei que ela tivesse ido para casa. O Dr. Prado estava furioso. Ele sibilou zangado. Senhora Morgan, reze a Deus para que nada aconteça à minha filha. Uma senhora de limpeza idosa ajudou a encontrar a criança desaparecida. Quando professores e alunos do ensino médio começaram a procurar no prédio e nos arredores, a mulher perguntou: por que todos vocês estão tão agitados? Um dos professores teve a ideia de perguntar a ela: você viu uma aluna do primeiro ano, uma garotinha loira com tranças? A idosa fez uma cara importante. Cada segunda garota aqui tem tranças, mas há uma escondida sob as escadas. O Dr. Prado correu para o lugar que a senhora de limpeza estava apontando, e lá ele encontrou sua filha dormindo em coisas empoeiradas. A senhora Morgan, apavorada, disse confusamente: bem, nada de terrível aconteceu. A garota foi encontrada, e você não deveria ter entrado em pânico. O Dr. Prado sibilou ameaçadoramente. Nós ainda vamos resolver isso. Prometo a você que não vou deixar esse caso escandaloso passar em branco. Onde já se viu que garotas do primeiro ano fujam das aulas? A senhora Morgan tremia como uma folha ao vento, mas não queria admitir sua culpa. Como posso vigiar todas? Estou sozinha, e tenho 2 dúzias delas. O Dr. Prado foi impiedoso com a professora ao pronunciar seu veredicto. Você deve ter cometido um erro ao escolher sua profissão. É perigoso confiar as crianças a você. O Dr. Prado não repreendeu sua filha por seu ato imprudente, mas tentou descobrir o que a levou a fugir da aula. Flávia imediatamente confessou. A senhora Morgan disse aquelas palavras ruins sobre mim. Todos começaram a rir de mim, e eu fiquei ofendida, especialmente com Paul. E ainda bem que não me tornei amiga dele. O Dr. Prado ficou chocado com o que ouviu de sua filha. Na manhã seguinte,
Ele foi direto ao diretor da escola e exigiu medidas contra a professora que se permitiu fazer tais declarações na presença de crianças. O diretor ouviu o pai indignado e suspirou profundamente. Caro Dr. Prado, entendo perfeitamente bem, mas não posso fazer nada. Há uma escassez crônica de pessoal, especialmente na escola primária. Ninguém quer trabalhar com crianças. O Dr. Prado olhou fixamente para o diretor. Então você não tomará nenhuma medida? O diretor acenou com as mãos. Infelizmente, a única coisa que posso fazer nesta situação é dar à Sra. Morgan uma advertência severa. Se eu aplicar medidas mais radicais, ela se despedirá de nós. Ou seja, ela irá para outra escola onde será bem-vinda de braços abertos. O Dr. Prado não esperava tal reviravolta. Ele perguntou confuso: o que devo fazer? Suportar a ilegalidade que reina em sua escola? O diretor tentou sorrir. Por que ser tão pejorativo sobre nossa instituição? Fazemos o nosso melhor para educar os futuros cidadãos. Mas se você pessoalmente não está satisfeito com nossa escola, pode transferir sua filha para outra. Quanto a mim, só posso oferecer essa solução: transferir a garota para uma classe paralela. O Dr. Prado concordou. Flávia soube da conversa de seu pai com o diretor um pouco mais tarde, quando foram visitar seus avós e ela acidentalmente ouviu os adultos conversando. Ao saber do ato ultrajante da professora, a avó começou a desabafar. O que está acontecendo? Isso é um verdadeiro escândalo. No nosso tempo, a professora era um modelo de conduta, um exemplo de decência. E agora? O que o diretor lhe disse, filho? Você deveria transferir para outra escola. Mamãe, eu disse ao diretor, e vou repetir para você, não vou criar minha filha em condições de estufa. Quero que ela esteja preparada para qualquer dificuldade na vida. A avó disse, com ar de julgamento. Então você quer jogá-la direto na água? Se ela não nadar, que se afogue. Antônio resmungou infeliz. Mamãe, essa não é uma comparação excelente. Alguns segundos depois, ele acrescentou. Você sabe muito bem que Flávia é a coisa mais preciosa que tenho. Foi essa frase, ou melhor, o tom com que foi proferida, que virou tudo ao avesso na alma da pequena garota. Ela jurou que nunca mais deixaria seu pai triste. Naquele dia, Flávia Prado decidiu que não se envolveria mais com meninos. É verdade que ela logo esqueceu a última promessa, mas a garota se tornou mais cuidadosa ao escolher amigos. Após a ligação de Diego, Flávia não hesitou muito e foi imediatamente ao encontro dele. Ela literalmente correu para o parque onde seu noivo a esperava. Seus saltos altos dificultavam esse modo de locomoção, e várias vezes a garota correu o risco de cair. Diego a notou de longe e acenou em saudação. Ele estava sentado em um banco do parque com um sorriso, observando sua noiva, quando Flávia se jogou ao lado dele, sem fôlego. Diego riu. Sim, você obviamente tem problemas com corridas. Depois do casamento, vou ter que cuidar do seu treinamento físico. A garota ainda não tinha recuperado o fôlego após a corrida, então não respondeu imediatamente. Você está tirando sarro de mim? O jovem a puxou para si e beijou suavemente sua testa. O que você quer dizer? Pareço um torturador malvado? Foi apenas muito engraçado assistir você correr. E se eu tivesse caído, teria sido engraçado também. A voz de Flávia soou ressentida, e Diego fez uma careta engraçada. Flávia, não se ofenda com essas pequenas coisas. Talvez eu tenha feito uma piada ruim. Perdoe este patife, ele não fará isso de novo. O jovem disse, fazendo uma careta engraçada para ela. Diego sabia bem o que irritava e o que fazia sua futura esposa feliz. Afinal, eles estavam namorando há 2 anos, um período considerável para os padrões atuais.
Apesar de sua educação na área da construção, ele era um excelente fisionomista. Pelas expressões faciais e gestos de uma pessoa, Diego podia determinar sem erro o humor dela. Essa habilidade era muito útil no trabalho com clientes. Se ele notasse que alguém estava insatisfeito, deixava seu charme natural assumir o controle. O jovem também não errava com as mulheres. Ele tentava cercar cada garota ou mulher com atenção e cuidado, e isso sempre funcionava. Mas Diego rapidamente se cansava de cada novo romance e se separava das namoradas sem arrependimento. Seus pais repreendiam seu filho por sua frivolidade, especialmente o pai. Diego, você vai desperdiçar toda a sua vida assim. Não entendo o que você tanto procura. Está constantemente em busca de uma princesa? Essas reprovações faziam o jovem rir. E se eu tiver sorte e alguma princesa realmente se apaixonar por mim? Você é um encrenqueiro, Diego, vivendo em sonhos. Você é um rapaz do campo e deveria procurar uma garota do seu próprio círculo para se casar. É uma pena que não tenha dado certo com Lorena. Ela teria sido uma boa esposa. A menção de sua antiga amante causou tanto saudade quanto irritação. Diego fez esforços incríveis para esquecê-la, e seus esforços não foram em vão. Quanto mais tempo passava, mais o passado desvanecia. Conhecer Flávia provou que sonhar não fazia mal. Embora seu conhecimento tenha ocorrido em circunstâncias bastante estranhas, Diego percebeu imediatamente que essa garota foi enviada a ele pelo destino. Depois de servir no exército, ele voltou para sua aldeia natal cheio de esperança, mas por vários meses não conseguiu encontrar um emprego decente. Seus pais toleravam pacientemente sua dependência crônica, tentando ajudá-lo com conselhos e, mais frequentemente, com reprovações. Diego, pare de brincar. Quanto tempo você pretende continuar sem fazer nada? Perguntava seu pai de vez em quando. Pai, você vê que estou procurando um emprego. Onde você está procurando? Em casa, deitado no sofá? Pai, por que começar uma conversa vazia sobre esse assunto, quando você sabe muito bem como está a situação de emprego aqui? Você não está procurando o suficiente. Temos falta de pessoas na fazenda, e com certeza você seria contratado em oficinas ou canteiros de obras. Estudou para nada? Quer que eu arrume um emprego para você no depósito de combustível? A mãe imediatamente se juntava à conversa, oferecendo suas próprias opções de emprego. Também precisamos de pessoas responsáveis, sem maus hábitos. O salário é bom e o trabalho não é difícil, porque tudo é mecanizado. Normalmente, neste ponto, uma disputa surgia entre seus pais, o que permitia a Diego sair de casa. Ele não apoiava nenhum dos lados opostos porque, um dia, percebeu que não queria passar a vida na aldeia. No entanto, essa realização não veio imediatamente. Antes do exército e logo após seu serviço, ele não considerava a vida na aldeia tão falha. Diego até planejava se estabelecer em sua terra natal e ter muitos filhos. Afinal, na escola, ele se apaixonou por uma garota que por muito tempo considerou o padrão de beleza. Lorena Rocha correspondia ao seu amor. Ela escreveu cartas carinhosas para ele enquanto estava no exército. Diego se acostumou com a ideia de que deveria se casar com ela, mas uma tragédia atingiu Lorena, arruinando todos os planos do jovem. O acidente ocorreu justamente durante o período em que ele estava procurando emprego, e foi essa circunstância que fez Diego reconsiderar suas intenções. Sem informar seus pais, ele simplesmente fugiu de casa, levando um pouco de dinheiro do cofrinho da família. Sua mãe ficou atônita quando ele ligou 2 dias depois para avisar que estava bem. Diego, seu pai e eu quase enlouquecemos. Não sabíamos o que pensar. É assim que você trata seus pais? Era tão difícil nos avisar? O filho adulto começou a se justificar ineptamente. Mãe, vou devolver o dinheiro assim que receber meu primeiro salário.
Vou enviá-lo por transferência ou trazê-lo pessoalmente. Mas Nádia interrompeu impacientemente seu filho. O que o dinheiro tem a ver com isso? Você fez algo terrível, e isso é mais importante do que dinheiro. Quando Diego ouviu os soluços de sua mãe ao telefone, ele sentiu fisicamente como as lágrimas dela ecoavam com dor em seu coração. Mãe, por favor, não chore. Acredite, não quis magoar vocês. Tudo aconteceu espontaneamente, como se alguém lá de cima me dissesse para ir para a cidade, que meu destino estava lá. Essa confissão acalmou um pouco sua mãe. Talvez seja verdade. Talvez você encontre um bom emprego na cidade, e, se Deus quiser, conheça uma boa garota. Diego sentiu que ela tinha algo mais a dizer, e não se enganou. Com um suspiro pesado, a mulher disse: Não queria lhe dizer, mas Lorena também foi embora. O pai dela a levou embora. Eles estão muito chateados conosco. Talvez seja melhor assim. Diego concordou. Você está certa, mãe. É melhor para todos. Deixe-os me julgar, me chamar de covarde, mas não estou pronto para um teste tão sério. A mãe não disse nada, mas, pela respiração inquieta, o filho percebeu que ela o apoiava completamente. A busca por um emprego de Diego foi bem-sucedida. Quase sem sair da estação, ele encontrou uma posição adequada em uma pizzaria. O jovem entrou no estabelecimento apenas para fazer um lanche, mas logo na entrada, seus olhos caíram em um anúncio de vaga. Ele perguntou por curiosidade: Há quanto tempo você tem uma vaga para entregador? A garota sorriu. Desde esta manhã. Algumas pessoas já se candidataram, mas o proprietário não gostou delas. Diego perguntou com um sorriso: Talvez eu agrade mais ao seu patrão? A garota o encarou. Muito possivelmente. Ele é um chato, mas paga bem. Se você não tem fraquezas por bebidas e é honesto em suas tarefas, deve tentar. Sem esperar a resposta de Diego, a garota chamou: Senhor Asley, há outro candidato interessado. Antes que Diego pudesse piscar, um homem baixo com um chapéu de chefe apareceu. Ele olhou para Diego por um longo tempo, depois começou a estudar seus documentos com a mesma intensidade. Finalmente, disse: Bem, jovem, vamos ver do que você é capaz. Se passar no período de experiência, eu o manterei. Não posso prometer muito, mas você não ficará desapontado. Apesar de sua placa modesta, a pizzaria era popular entre os habitantes da cidade. Ficava especialmente lotada na hora do almoço, mas alguns amantes de pizza faziam pedidos tarde da noite e até a noite. Diego percorria a cidade no carro do proprietário, entregando pedidos, muitas vezes esquecendo de comer. Frequentemente, tinha que trabalhar horas extras, mas nunca expressou insatisfação. O proprietário realmente pagava bem, e o rapaz logo conseguiu um apartamento decente em uma casa perto de seu local de trabalho. Uma noite de verão, o Sr. Asley pediu para ele ficar um pouco mais. Diego, hoje estamos em uma verdadeira confusão. Pode-se dizer que é um desastre. Andy caiu doente de repente, e há muitos pedidos. Ajude-me. Apesar do cansaço, Diego declarou alegremente: Sr. Asley, estou à sua inteira disposição. Comande-me. O proprietário imediatamente lhe deu uma lista de pedidos e disse: Diego, tente cumprir os prazos de entrega. Há pessoas nessa lista que não quero desapontar. O jovem não ficou surpreso com o pedido, mas perguntou: Então, me diga a quem devo servir primeiro. Você vai primeiro a este endereço. O Dr. Caio Bernardes é nosso cliente regular e meu salvador. Alguns anos atrás, sofri um acidente de carro. Fiquei gravemente ferido e pensei que nunca mais andaria.
Isso provavelmente teria acontecido se eu não tivesse tido a sorte de chegar até o Dr. Bernardes. Ele é um médico talentoso, um verdadeiro talento. Embora seja muito jovem, ele é um pouco mais velho que você. Diego ficou muito impressionado com a história e ansioso para ver o médico prodigioso, mas, quando chegou ao endereço e tocou a campainha, uma garota saiu correndo do apartamento, seguida por um jovem em uma roupa elegante. Diego adivinhou que era uma testemunha acidental de um drama amoroso. Essa suposição foi confirmada pelas palavras que o jovem chamou para a garota. Flávia, espere. Você entendeu tudo errado. Estou pronto para esperar por você, mesmo por eras. A garota gritou de volta. Caio, por favor, não faça tais sacrifícios. Por que você não consegue perceber que simplesmente não te amo? O casal discutiu por 1 ou 2 minutos no andar abaixo, e Diego esperou pacientemente pelo desenlace. Finalmente, uma porta bateu ruidosamente, e logo o jovem doutor voltou. Pelo rosto abatido, Diego percebeu que a noite claramente não tinha sido boa para ele, mas o trabalho do entregador não incluía consolar clientes, então ele disse a frase padrão. Aqui está sua pizza, e estamos felizes que você não muda suas preferências de gosto. O jovem olhou para Diego com um olhar vazio e, então, disse vagarosamente. Oh, sim, eu tinha esquecido que pedi pizza. Não preciso dela agora. Com medo de que o médico irritado recusasse o pedido, ele rapidamente entregou-lhe as 2 caixas. O médico imediatamente tirou sua carteira e pagou. No momento seguinte, a porta do apartamento bateu, então Diego não teve tempo de dizer a frase final. Como ele não tinha tempo nem desejo de se debruçar sobre os problemas do médico, Diego rapidamente desceu ao primeiro andar e foi para o carro. Ele, no entanto, parou de repente porque, perto do carro, estava a mesma garota que havia causado tanto sofrimento ao bom médico. Notando a confusão curiosa, a desconhecida perguntou: Você poderia me dar uma carona até o centro da cidade? Não estou com meu carro hoje. Naturalmente, Diego não poderia recusar a garota em uma hora tão tardia, mas avisou. Vou levá-la até em casa, mas no caminho tenho que parar em 4 endereços. A garota sorriu. Não tenho pressa. Estou até interessada em aprender as peculiaridades do trabalho de entregador. Sua voz suave, especialmente o sorriso, causou a maior impressão em Diego. Ele nunca havia experimentado tais sentimentos ao conhecer garotas antes. A princípio, ele ficou um pouco confuso, mas a garota foi a primeira a iniciar uma conversa. Ela se apresentou e mencionou que trabalhava em um escritório de advocacia, depois começou a perguntar sobre o trabalho dele. Flávia se comportava de forma casual, como se conhecessem há anos. Diego rapidamente esqueceu seu constrangimento inicial. Ele fez piadas e compartilhou histórias engraçadas de sua vida como entregador. Aquela noite mudou tudo na vida de Diego. Na manhã seguinte, ele percebeu que Flávia havia sido enviada a ele pelo destino. Nervoso, ele ligou para a garota e a convidou para um encontro. Ela aceitou. Memórias agradáveis passaram rapidamente pela mente de Diego enquanto ele observava Flávia, mas todos os pensamentos estranhos desapareceram quando ela se acomodou ao lado dele. Flávia olhou para seu noivo com um ar culpado. Diego, desculpe pelo atraso. O chefe me deu um novo caso, então tive que ficar um pouco mais. O jovem perguntou em um tom indiferente. E o que é? A garota começou a se desculpar novamente. Diego, não posso divulgar informações confidenciais. O jovem comentou com ressentimento na voz. Ah, e sim, eu me esqueci de que somos de penas diferentes. Sou apenas um entregador de pizzas, e você é uma pessoa importante. Um tique nervoso atravessou o rosto da garota. Diego, por que você está dizendo isso? Você sabe muito bem que,
Para mim, o que importa é a pessoa, não o status ou a riqueza dela. O rapaz desviou o olhar. Desculpe, tenho estado irritado ultimamente. Provavelmente, é por causa da doença do meu pai. Flávia perguntou ansiosamente. O que ele tem? É sério? Diego acenou com a mão, desanimado. Não poderia ser mais sério. Não sou bom com termos médicos, mas há algo errado com suas costas. Ele não consegue se curvar nem se endireitar. Minha mãe está em pânico total porque meu pai é o pilar da casa e não posso deixar meu trabalho para ajudá-los. Essa é a situação. Diego, por que você não me contou antes? Ou você se esqueceu de que seu futuro sogro é um médico? O jovem abaixou os olhos. Não esqueci, mas é meio constrangedor. Seu pai já não gosta muito de mim, então não quero irritá-lo com pedidos. A garota olhou carinhosamente para seu noivo. Diego, por favor, não encha sua cabeça com ideias ridículas. Meu pai é um homem muito decente e um excelente médico. Não custaria nada para ele arranjar uma consulta para o seu pai. Só precisamos marcar com antecedência e escolher um horário conveniente para a visita. Diego animou-se. Você acha que vale a pena pedir a ele? Flávia riu. Vou falar com meu pai hoje e ligar para você amanhã. O jovem se animou. Flávia, você é um verdadeiro milagre. Que sorte a minha ter te conhecido naquela noite. Não consigo imaginar o que teria acontecido se você tivesse ficado com aquele jovem médico. Em um surto de emoção, Diego abraçou Flávia, mas ela rapidamente se desvencilhou do abraço dele. Não seja tão rude, Diego. Caio é uma boa pessoa. Ele me cortejava há muito tempo, mas você não pode mandar no coração, pode? Diego perguntou desafiadoramente. Você tem pena desse perdedor? Bem, saiba que não gosto disso. A garota não respondeu à pergunta dele, mas seu tom mudou quando ela comentou. Diego, você poderia estar no lugar de Caio. Não vamos falar mais sobre isso. Eu não gosto desse tipo de conversa. A garota se levantou abruptamente. É isso, eu tenho que voltar ao trabalho. Vou ligar para você amanhã. Diego se levantou e, junto com sua noiva, foi em direção à saída do parque. Ele queria beijar a garota de despedida, mas ela se esquivou. Há muitos estranhos aqui, e não gosto de exibir meus sentimentos em público. Já somos quase marido e mulher. O que há para ter vergonha? E, no geral, você está se comportando de maneira muito estranha, disse ele, infeliz. Flávia ficou surpresa. O que há de estranho no meu comportamento? Pelo menos o fato de você ter um casamento se aproximando e estar pensando em coisas completamente não relacionadas. Noivas normais compartilham seu vestido e penteado, e você? A garota interrompeu o noivo no meio da frase. Diego, eu não sou como as outras. É uma pena que você ainda não tenha percebido isso. Flávia se afastou apressadamente, deixando o noivo sozinho com seus pensamentos. Diego observou a garota por muito tempo, e só quando ela desapareceu, ele pensou: minha princesa não é tão simples quanto parece. Pela primeira vez em quase 2 anos, Diego duvidou da correção de sua escolha de parceira de vida. Ele afastou diligentemente os pensamentos negativos, tranquilizando-se de que o casamento com Flávia, se não o fizesse feliz, pelo menos lhe permitiria viver confortavelmente, sem muito esforço. Claro, Flávia não tinha ideia do que seu futuro marido estava pensando nesses momentos. Depois de saber sobre a doença do pai de Diego, ela começou a pensar seriamente em como ajudar seu futuro parente. Essas preocupações não saíram de sua cabeça, mesmo quando ela mergulhou de cabeça no novo caso que seu chefe lhe havia designado. Mais tarde naquela noite, ao abrir a porta do apartamento de seu pai,
Flávia farejou o ar. Uau, meu pai está cozinhando algo delicioso? Antônio Prado gritou da cozinha. Você adivinhou, filha? Minha irmã me mandou uma receita de um prato simples e saudável esta manhã, então decidi experimentar um pouco no fogão. Flávia tirou os saltos desconfortáveis e deslizou os pés em chinelos macios com prazer. Ela entrou na cozinha e abraçou o pai. Pai, você não tem ideia de como eu te amo. Antônio olhou para a filha. Eu também te adoro, mas você não parece estar bem hoje. Venha, lave as mãos e sente-se à mesa. Em 2 minutos, podemos comer. Na pequena família Prado, havia uma regra: nada de falar sobre negócios durante as refeições. O próprio Dr. Prado observava estritamente essa regra. Quando o jantar terminou, ele disse com um sorriso: É isso, minha filha, agora é sua vez. Eu cozinhei o jantar, então você lava a louça. Flávia ficou infantilmente embaraçada. Pai, você sabe como estragar o humor. Sabe muito bem que não suporto lavar louça. Antônio ficou surpreso. Como é que é? Você vai se casar, não vai? Realmente espera que seu marido lave suas louças, roupas e faça a limpeza para você? Um rubor surgiu nas bochechas da garota. Pai, tive a impressão de que você não está feliz com meu casamento. Acho que você não gosta do Diego. Mas Antônio interrompeu rapidamente sua filha. O mais importante é que você goste dele. Mas não é esse o ponto. Odeio lhe dizer isso, mas sou mais experiente na vida. Talvez eu esteja errado, mas seu Diego me lembra um caçadotes. Flávia exclamou. Pai, mas... Antônio disse muito calmamente. Perdoe minha franqueza, filha, mas eu disse o que penso. Ficarei feliz se minha opinião estiver errada. As sobrancelhas de sua filha se arquearam. Pronto, você arruinou tudo. Agora não sei se devo lhe pedir algo. Um sorriso iluminou o rosto do homem novamente. Filha, peça o que quiser. Flávia contou brevemente sobre a doença do pai de Diego. Enquanto ela falava, a expressão no rosto de seu pai mudou de divertida para preocupada. Por que não detectaram isso antes? Diga ao Diego para trazer o pai dele à nossa clínica. Vou pedir ao Dr. Bernardes para examiná-lo. Flávia ficou surpresa. Mas ele tem uma especialidade diferente. Antônio sorriu. Uau, mais uma especialista médica? Para sua informação, o Dr. Bernardes é um especialista altamente especializado. Será difícil encontrar médicos assim. Resumindo, primeiro vamos ver o que está acontecendo e, depois, decidiremos o tratamento para o nosso futuro parente. Enquanto isso, nosso paciente deve aplicar essa pomada maravilhosa nas costas. Essa pomada é excelente para rigidez e dor nas costas. Depois de uma breve busca no kit de primeiros socorros, Antônio pegou uma embalagem de pomada e a entregou à filha. Que Diego leve o remédio para o pai dele e não adie a consulta. A garota olhou ansiosamente nos olhos de seu pai. Pai, você acha apropriado? O que exatamente? Bem, pedir isso ao Caio. O Dr. Prado deu um tapinha no ombro da filha. Filha, um médico deve ser fiel ao seu juramento e cumprir seu dever em qualquer situação. Caio é um profissional consumado. Para ele, a vida do paciente é o mais importante, e todo o resto é secundário. Após a conversa com a filha, Antônio não conseguiu dormir por muito tempo. Ele ficou deitado, ponderando sobre as complexidades de seu destino. Quantas vezes o destino lançou provações sérias em seu caminho? Ele estaria esperando por outro teste de força? Infelizmente, ele ainda não sabia a resposta para essa pergunta.
O homem rolou para o lado, esperando que a mudança de posição o ajudasse a dormir, mas pensamentos inquietos giravam em sua cabeça como um carrossel que não podia ser parado. Percebendo que aquela noite seria insone, Antônio tentou forçar-se a dormir. Ele começou a relembrar os eventos mais notáveis de sua vida. Antônio descobriu sua vocação ainda na escola primária. Ele não conseguia passar por um gato ou cachorro abandonado sem tentar tratar os animais feridos. Para seus pais, esse hobby parecia estranho, então sua mãe o repreendia constantemente. Antônio, por que você está trazendo todos para dentro de casa? Eles não te disseram na escola que os animais transmitem todos os tipos de doenças? O garoto se indignava com essa acusação. Mãe, você acha que, se eles estão doentes, devem ser jogados fora? Mas então eles vão morrer, e isso é desumano. Sua mãe resmungava, mas não se atrevia a jogar fora os animais que seu filho havia temporariamente trazido para casa. Seu pai nunca repreendia seu filho, ele apoiava seus atos de misericórdia. Antônio, ouça menos sua mãe e faça o que seu coração manda. Os animais não podem se defender, então você tem que ajudá-los. Se Deus quiser, você vai crescer e se tornar um veterinário. A princípio, Antônio queria se dedicar a essa profissão, mas depois percebeu que deveria salvar pessoas. Essa realização de seu destino veio a ele na 7ª série. Como seu conhecimento em algumas matérias era claramente insuficiente, ele teve que estudar muito. A diligência do menino do vilarejo valeu a pena, e ele terminou a escola com apenas 2 notas B. Antônio declarou resolutamente aos pais: "Vou para a capital. Quero me tornar um médico famoso." Sua mãe riu em resposta a tal declaração ousada. "Filho, acorde. Você deve ser de uma família rica para poder estudar medicina na capital. E quem é você?" "Um simples garoto do campo. Vá para a escola de veterinária, você não vai se arrepender." Como sempre, seu pai apoiou seu filho. "Mãe, não fale sobre o que você não sabe. Tudo pode ser alcançado se você tiver um objetivo e força para isso. Quem sabe, talvez Antônio realmente se torne um médico. Não fique no caminho dele." A palavra do pai era final na família, então a mãe nunca mais levantou esse assunto. Antônio entrou na faculdade de medicina na primeira tentativa. Durante todos os seus anos de estudante, ele se concentrou exclusivamente nos estudos e não se distraiu com entretenimento. Seus colegas costumavam provocá-lo. "Antônio, não coloque muito peso no granito da ciência, ou você vai ficar sem dentes e as garotas não vão te amar." Mas Antônio não se ofendia com essas provocações. Ele sempre respondia de forma incomum: "Tudo a seu tempo. Vou pegar meu diploma e, depois, vou tirar um mês de folga para compensar as oportunidades perdidas." Mas a realização desse plano audacioso foi impedida por uma circunstância. Em seu último ano, Antônio foi oferecido uma posição no Departamento de Cirurgia Militar. Ele pensou sobre isso durante a noite e concordou na manhã seguinte. Por vários anos, o Dr. Prado cumpriu seu dever médico em várias zonas de conflito. Em um desses lugares, ele conheceu Isabela, uma jovem enfermeira de um hospital militar. O romance deles se desenvolveu segundo o cenário clássico, e o casal não tinha pressa em oficializar o relacionamento. Mas um dia, um incidente ocorreu que levou os amantes a acelerar o casamento. A instalação médica onde salvavam vidas de militares e civis foi atacada uma noite por uma gangue. Por milagre, não houve vítimas. Quando a ajuda chegou e os bandidos foram neutralizados, Isabela demorou a se recuperar. Ela chorava e, com a voz trêmula, balbuciou: "Antônio, eu não aguento mais. Eu realmente quero viver, quero uma família normal e filhos. Ainda bem que meu contrato está prestes a expirar." Antônio compartilhava sentimentos semelhantes, mas sentia que não tinha o direito moral de mostrar fraqueza na frente de sua amada.
Logo, ele propôs casamento a Isabela. Após arduamente negociar uma semana de licença com seus superiores, o Dr. Prado viajou com sua noiva para sua terra natal. Eles assinaram a certidão de casamento no cartório. Apesar da cerimônia modesta, a felicidade dos recém-casados não foi diminuída. Antônio prometeu à sua jovem esposa, Isabela: "Eu juro que todos os dias da nossa vida juntos serão tão alegres quanto hoje." Antônio Prado provavelmente teria cumprido sua promessa, se não fosse a intervenção do destino. O casal decidiu adiar a vinda dos filhos até que Antônio completasse seu serviço. Ao voltar para casa, Isabela encontrou trabalho facilmente, ao mesmo tempo, procurava uma posição para seu marido. Ela compartilhou a boa notícia pelo telefone: "Antônio, não imagina como tive que persuadir o chefe a manter a posição de cirurgião. Ele só concordou por causa da sua experiência de campo." Após 2 longos anos separados, o casal finalmente se estabeleceu em uma vida doméstica. Naturalmente, a principal preocupação deles, começar uma família, encabeçava a lista de prioridades. Uma noite, Isabela sussurrou no ouvido de seu marido: "Antônio, estamos esperando um bebê. Eu vi o médico hoje, já estou com 5 semanas." A partir daquele dia, Antônio começou a monitorar meticulosamente a saúde de sua esposa. Ele a protegia de qualquer esforço e regulava a rotina diária da futura mãe. A gravidez progrediu sem problemas, e o casal soube que teriam uma menina. Antônio recordava aquele dia de verão minuto a minuto. Ele e Isabela tinham planejado comprar roupas de maternidade, mas, como o destino quis, Antônio foi urgentemente chamado ao hospital. Relutante em decepcionar sua esposa, ele sugeriu: "Isabela, você poderia esperar por mim? Tentarei ser rápido." A mulher riu: "Rápido em cirurgia? Você teria sorte de voltar antes da meia-noite." Confuso, o homem perguntou: "Então, o que devemos fazer?" Isabela se agarrou ao marido, e, naquele momento, a filha deles mexeu em sua barriga. Isabela riu alto: "Nossa filha também tem algo a dizer." Antônio Prado ajoelhou-se e pressionou o ouvido contra a barriga da esposa: "Mas eu não consigo ouvir o que ela está dizendo." "Eu consigo. Nossa filha diz que você deve ir trabalhar, e nós vamos fazer as compras sozinhas. Vou levar Sara e sua filha comigo, ela também precisa comprar algumas coisas." Antônio conhecia bem a amiga de sua esposa, uma mulher abandonada pelo marido com uma filha pequena. A mulher infeliz lutava para equilibrar sua filha e o trabalho. Isabela discutia a situação de sua amiga quase todas as noites, o que começava a incomodar Antônio. Um dia, ele até perguntou: "Isabela, não temos outro assunto para conversar? Eu entendo e simpatizo com Sara, mas temos nossas próprias preocupações. Além disso, ela não tem parentes que possam ajudar?" Isabela então ficou brava com ele e respondeu com firmeza: "Ela não tem ninguém. Sara cresceu em uma família problemática e não quer nada com seus parentes, e não tem marido." Antônio sentiu vergonha de seus comentários e se absteve de fazer observações semelhantes a partir de então. Naquele dia fatídico, o homem ajudou sua esposa a entrar no táxi e seguiu para o hospital, onde um paciente o aguardava. Como sua esposa havia previsto, era um caso complexo, e ele operou por quase 6 horas. No entanto, quando o médico, cansado, mas satisfeito, saiu da sala de cirurgia, notou que seus colegas lhe davam olhares estranhos. Ele perguntou à enfermeira de plantão com uma voz fraca: "Pode me explicar esses olhares? O que há de errado?" A enfermeira engasgou e começou a chorar: "Doutor Prado, sua esposa, ela está aqui." Ele correu em direção à sala de cirurgia, mas seus colegas o bloquearam: "Doutor Prado, é melhor não vê-la agora. Ele mal se lembra do que aconteceu a seguir." Tudo ao seu redor se tornou um borrão de sombras falantes, suas palavras incompreensíveis. Doutor Prado gritou, exigindo ver sua esposa, e pensou ter ouvido Isabela chamando por ele.
Um dos jovens cirurgiões o levou diretamente ao elevador de carga, onde 2 corpos cobertos por lençóis estavam em uma maca em um pequeno corredor. Nesse momento, a terrível verdade lhe ocorreu. O jovem interno explicou tristemente: sua esposa e a amiga dela estavam no lado direito do carro quando uma van com freios defeituosos atingiu o táxi. Dr. Prado perguntou com uma voz vazia: e o motorista do táxi? O jovem interno respondeu, com concussão e várias fraturas. Havia uma criança no carro, uma menina. Ela estava sentada no lado esquerdo, atrás do motorista. Isso a salvou. Onde ela está? Perguntou Antônio. O jovem doutor, surpreso com a pergunta, respondeu: as enfermeiras a levaram para o departamento pediátrico. É um milagre, ela só tem alguns arranhões. As autoridades de proteção à infância devem vir buscá-la em breve. Dr. Prado se apressou em direção ao departamento pediátrico. Ele se sentou ao lado da pequena menina e estendeu a mão para ela. Bem, Flávia, estamos sozinhos agora. O que vamos fazer? A menina estendeu a mão para ele. Dr. Prado a pressionou contra o peito e sussurrou: não tenha medo de nada. Estamos destinados a ficar juntos agora. Fora da janela, o amanhecer estava surgindo. Antônio pulou da cama alegremente. Bem, vou dormir mais tarde. Ele se dirigiu para a cozinha, olhando para o quarto da filha no caminho. Flávia estava dormindo profundamente, um sorriso de felicidade no rosto. O homem sussurrou: você deve ser feliz, feliz por todos, por Isabela, Sara e minha filha não nascida. Farei tudo para que nada interfira em sua felicidade. Flávia abriu os olhos por um momento. Papai, já é hora de levantar? Ele respondeu rapidamente: dorme mais um pouco, eu vou fazer o café da manhã. Antônio não contou toda a verdade à filha, acreditando que o tempo para a confissão ainda não havia chegado. Enquanto preparava o café da manhã, decidiu que Flávia deveria saber de tudo antes do casamento. Mas a manhã começou com um pequeno problema. Flávia, conforme prometido, ligou para Diego. Ela pensou que ele ficaria feliz ao saber que seu pai iria cuidar pessoalmente do tratamento do pai dele, mas, em vez de gratidão, ela ouviu irritação. Flávia, não é um bom momento. Eu não posso hoje. Tenho um dia inteiro de trabalho e amanhã também. É uma loucura aqui. A garota ficou surpresa. Diego, é tão difícil assim pedir folga? Isso é sobre a saúde do seu pai, não é? Por cerca de meio minuto, tudo que se ouvia era a respiração ruidosa de Diego. Após uma longa pausa, ele disse: eu entendo tudo, mas não posso arriscar meu emprego por causa do meu pai. Se meu chefe me demitir, onde mais encontrarei um emprego tão confortável? A garota ficou perplexa. De repente, Diego exclamou: Flávia, você poderia ir à casa dos meus pais depois do trabalho? Ficaria realmente grato se me ajudasse. A garota tinha outros planos para a noite, mas não pôde recusar o homem que em breve se tornaria seu marido. Sem entusiasmo, ela disse: tudo bem, Diego, vou checar seus pais e levar a pomada. Diego se alegrou com a rápida resolução do problema. Então, você poderia trazer meu pai para a cidade no seu caminho de volta também? Por que perder tempo? Deixe-o passar a noite na sua casa. Acho que seu pai não se importará. Flávia estava acostumada a coordenar com seu pai tudo o que dizia respeito à casa, então respondeu incerta: sim, claro, ele não se importará. O dia de trabalho passou rapidamente. Flávia conseguiu desenterrar provas incontestáveis contra o ex-marido da nova cliente e ficou satisfeita com os resultados de seus esforços. Para que seu pai não se preocupasse, ela ligou para ele: pai, vou me atrasar hoje à noite. Vou visitar os pais de Diego. Ele não pode fazer isso sozinho? Flávia percebeu pela voz de seu pai que ele não estava contente com a notícia.
Ela mesma não gostava que Diego tivesse empurrado a responsabilidade de cuidar de seu pai para ela. E, durante todo o caminho até a vila, ela ponderava sobre sua situação. Em um certo ponto, um pensamento traiçoeiro a visitou: será que me precipitei nesse casamento? Ela diligentemente afastou o pensamento, mas ele continuava a voltar. Já estava escuro quando as silhuetas familiares da vila onde os pais de Diego moravam apareceram ao longe. Mas a estrada para a vila estava tão esburacada que Flávia teve que dirigir na velocidade mínima, ainda mais complicada pela fraca iluminação das ruas. A garota tentou encontrar a casa certa pela memória, mas era difícil se orientar em quase completa escuridão. Ela saiu do carro e caminhou pela rua em direção a uma casa com janelas iluminadas. Logo a garota ouviu vozes que lhe eram familiares. Ah, estou no meu destino. Flávia apressou o passo. Ela entrou no quintal e parou, percebendo que havia se enganado com a casa. A garota estava prestes a dar meia volta quando ouviu vozes novamente da janela aberta. Ela percebeu que havia se encontrado acidentalmente no quintal dos vizinhos dos pais de Diego, os Teixeira. Eles falavam alto, mas o mais estranho era que estavam discutindo sobre os Bailey. Foi o sobrenome que fez Flávia ouvir sem fôlego a conversa. A senhora Teixeira fazia a maior parte da conversa, com o senhor Teixeira apenas ocasionalmente fazendo comentários curtos. Aparentemente, a conversa havia começado há pouco tempo, então Flávia captou a essência: você não pode confiar em pessoas como essas. Vivemos sem saber que há canalhas ao nosso redor. A senhora Teixeira disse ao marido: não franza a testa, você sabe do que estou falando, sobre os Bailey. Eles fingem ser decentes, especialmente a mãe, mas outro dia ela se gabou para a mulher que o filho dela seduziu uma boba da cidade cujo pai é um grande figurão com muito dinheiro. Por que você anda pela vila coletando fofocas? A voz julgadora do senhor Teixeira foi ouvida. Que fofoca? Eu ouvi com meus próprios ouvidos, a mãe se gabando das façanhas do filho, a esposa objetou. Seria melhor ela explicar como o Diego engravidou a Lorena e depois a abandonou. Sim, ele fez errado. A garota esperou por ele enquanto ele estava no exército, e ele a deixou em um momento difícil. Flávia sentiu que lhe faltava ar. Um pensamento terrível queimou na mente de Flávia: Diego não é quem ele diz ser. Não, Diego não poderia ter feito isso. Talvez o motivo da separação fosse diferente. Mas sua voz interior imediatamente respondeu sarcasticamente: então, por que ele não te contou que teve uma namorada grávida? As emoções eram tão fortes que Flávia instintivamente deu um passo para o lado, tropeçou e uma dor aguda atravessou seu tornozelo. Ela gritou. Da janela, ela ouviu: Tomás, olha quem está andando sob nossas janelas. O dono da casa saiu correndo, gritando: quem está aí? Mancando em uma perna, Flávia saiu da sombra das árvores. Senhor Teixeira, não se assuste, sou eu, Flávia. Estou um pouco perdida. O homem olhou mais de perto para a visitante inesperada. Helen, é a nora dos vizinhos. Ela entrou no nosso quintal. Os anfitriões prontamente trouxeram a convidada noturna para dentro, e a senhora Teixeira contou em detalhes como o Diego havia tratado sua ex-namorada, Lorena. Lorena trabalhava nos correios e andava de bicicleta pelas vilas para fazer as entregas. Às vezes, ela entregava correspondências até tarde da noite. Nossas estradas são traiçoeiras, com ravinas, pedreiras e outros obstáculos. Uma vez, Lorena teve azar, ela caiu de um penhasco enquanto tentava cortar caminho, quebrando as duas pernas e a coluna. O pai da pobre Lorena pensou que a garota não sobreviveria, mas ela sobreviveu, embora tenha ficado com uma deficiência. Flávia estava ansiosa para saber qual papel Diego havia desempenhado nessa história. A senhora Teixeira estava relutante em continuar: eu não quero falar mal de Diego, mas logo após o acidente de Lorena, ele foi para a cidade. Nossos moradores o condenaram, e a mãe dele defendeu o filho,
dizendo que não o criou para cuidar de uma pessoa com deficiência. Então, ficou conhecido que Lorena estava grávida quando o acidente aconteceu. A excitação secou a boca de Flávia, e ela pediu água à dona da casa. A senhora Teixeira lhe deu uma caneca cheia. Diego não te contou nada sobre Lorena? A garota balançou a cabeça. Não, é a primeira vez que ouço essa história. E é bom que eu tenha ouvido. Diga-me, onde está Lorena agora? Desta vez, foi o senhor Teixeira quem respondeu, ela está perto, em uma vila vizinha. Carlos, o pai dela, foi direto para a casa da irmã. Ela tem uma casa grande, e ele às vezes vem aqui para cuidar da casa. Flávia agradeceu aos anfitriões e se dirigiu à saída. A senhora Teixeira correu atrás dela. Para onde você vai à noite? Você deveria passar a noite aqui. A garota sorriu amargamente. Obrigada pelo convite, mas eu preciso ir. Ela tirou um pacote de pomada de sua bolsa. Senhora Teixeira, você poderia dar isso ao pai de Diego? Ele tem problemas nas costas, e essa pomada é muito eficaz. A mulher começou a examinar a embalagem. Tudo bem, eu entrego de manhã. Mas por que você mesma não faz seus futuros parentes felizes? Flávia acenou com a mão, desdenhosa. Não estou com vontade, e está tarde. Mais do que tudo, ela queria chorar no ombro confiável de seu pai, mas Flávia percebeu que não deveria se render às emoções, pois um estado desequilibrado é perigoso para dirigir. Reunindo toda a sua força de vontade, ela se concentrou na estrada. Já passava da meia-noite quando ela abriu a porta do apartamento. Flávia não teve tempo de acender o interruptor antes de ouvir a voz de seu pai. Finalmente você chegou. Estive ansioso o dia todo depois da sua ligação. Flávia correu para seu pai e desabou em lágrimas. Papai, eu quase cometi o maior erro da minha vida. Dr. Prado deixou a filha chorar, e quando ela se acalmou, perguntou, o que você vai fazer agora? A garota respondeu com confiança, eu sei uma coisa com certeza, não haverá casamento. Por enquanto, é melhor seguir a vida sozinha do que se casar com um homem que pode te trair a qualquer momento. Na manhã seguinte, Flávia informou calmamente Diego sobre sua decisão. O rapaz claramente não esperava uma reviravolta tão abrupta. Ele começou a gritar que era tudo mentira, que os vizinhos maldosos haviam difamado seu bom nome, que ele não tinha filha, e que Lorena tinha tido um filho com um amante desconhecido. Era desagradável ouvir tudo isso, e Flávia apenas disse, você é tão cruel, e desligou o telefone. No mesmo dia, ela foi ao cartório e retirou o pedido de casamento. Por alguma razão, depois disso, sua alma se sentiu mais leve, como se estivesse limpa de coisas desnecessárias. Diego encarou o término com dor, assediando Flávia com chamadas constantes. Primeiro, ele implorou para que ela reconsiderasse, depois começou a fazer ameaças. Seus pais se juntaram ao processo de tentar salvar a felicidade do filho. Claro, a principal agente foi a mãe, enquanto o pai concordava silenciosamente com a esposa. 2 anos se passaram. A cada minuto, Flávia olhava para a porta por onde Caio Bernardes havia desaparecido há 1 hora. Ela sabia que, por trás daquela porta austera, a verdadeira magia estava acontecendo. Afinal, seu marido era um verdadeiro mágico, devolvendo às pessoas a capacidade de se mover e caminhar. Flávia, minha mãe vai conseguir andar? A esperança congelou nos olhos da pequena Marilda Silva. Flávia abraçou a garota, mamãe definitivamente conseguirá andar, só precisamos esperar e acreditar. A pequena suspirou pesadamente, eu posso esperar o dia inteiro, até 1 ano, tia Flávia. Me diga, vão costurar a outra perna da mamãe de volta? Quem te contou uma bobagem dessas? Sua mãe não é uma boneca de pano que pode ter um braço ou pernas substituídos. Ela receberá um dispositivo especial, usará por alguns meses, e quando for removido, ela não precisará mais de muletas.
Marilda ficou profundamente impressionada com essa explicação, como em um conto de fadas. Quando eu crescer, vou ser uma médica como o Dr. Caio e o Dr. Antônio. Vou consertar as pernas das crianças quando elas as quebrarem. A garota começou a especular em voz alta sobre seu futuro distante, sua voz fina ressoando alto no corredor espaçoso. Finalmente, a porta que Flávia observava se abriu, e Dr. Bernardes apareceu no limiar com um sorriso alegre. Está tudo bem, meninas, podemos registrar nosso primeiro sucesso. Marilda correu até o médico. Caio, posso ir ver minha mãe? Dr. Bernardes acariciou a cabeça bem penteada da garotinha com ternura. Deixe sua mãe dormir um pouco, depois você poderá visitá-la. Enquanto isso, você e Flávia podem dar um passeio no parque, o ar fresco é bom para as duas. Flávia concordou com o marido. Talvez você tenha razão, devemos nos refrescar um pouco. Ela estendeu a mão, e com a ajuda dele, levantou-se. Deus, estou ficando tão desajeitada quanto uma tartaruga. O homem riu. Nesse caso, tenho que lhe dizer que você é uma tartaruga muito adorável. Caio olhou para Flávia e disse muito suavemente, e há uma tartaruga igualmente adorável dentro de você. Flávia olhou de forma significativa para Marilda. Caio, preste atenção no que você diz na frente da criança. Sem o menor constrangimento, a garotinha declarou, vocês acham que eu não sei de nada? Sei que os bebês primeiro crescem na barriga para não serem roubados e depois nascem. Os adultos riram aliviados, e Caio disse, garotinha esperta, essa é uma teoria interessante que você inventou. Deixe-me acompanhar vocês até a saída, ou podem se perder no labirinto de corredores da nossa clínica. Flávia estava aproveitando o sol da primavera, e Marilda se divertia no pequeno parquinho localizado nos terrenos da clínica. Ela já havia feito amigos e estava contando algo para eles com entusiasmo. Flávia olhou para a garotinha, mal acreditando que era a mesma criança que havia visto 2 anos antes em uma casa velha na periferia de uma vila desconhecida. Após o rompimento com Diego, ela imediatamente começou a procurar por Lorena, cuja existência ela havia aprendido com a vizinha de Diego. Embora a vila indicada pela senhora Teixeira ficasse a poucos quilômetros de distância, Flávia passou metade do dia procurando por esse assentamento. Mas o mais chocante foi que quase ninguém vivia naquela vila. Algumas ruas com casas de janelas fechadas apresentavam uma visão muito sombria. Não havia lojas ou outros sinais de civilização. O único ponto brilhante nesta imagem distópica era uma garotinha brincando na grama alta. Por alguns minutos, Flávia observou a criança em silêncio, sem se atrever a se aproximar. Mas uma mulher madura saiu de uma casa próxima e perguntou com uma voz formidável, o que você quer? Flávia sussurrou, estou procurando Carlos Rocha. A mulher lançou outro olhar pouco amistoso, do escritório de assistência social? Finalmente começaram a agir. Eu estava prestes a reclamar. Logo ficou claro que Lorena era sobrinha da mulher e estava em um estado quase indefeso devido a lesões. Ela tinha mobilidade limitada, mas a jovem mãe não havia conseguido o status de inválida, então sua tia teve que cuidar de tudo sozinha. Ela começou a se queixar com Flávia imediatamente. Se ao menos eu fosse mais jovem, mas já estou na 6ª década de vida, minha força não é mais a mesma. Flávia perguntou sobre o pai de Lorena, e a mulher começou a chorar, ele morreu no mês passado. Agora estou completamente sozinha. Se algo acontecer comigo, minha Lorena estará completamente perdida. Claro, depois do que viu, Flávia não pôde simplesmente virar as costas e ir embora. Ela foi até a casa onde encontrou Lorena. A antiga noiva de Diego não recebeu bem a visita. Por que você veio aqui? Para se deliciar com minha impotência? Vá em frente, admire. A jovem saltou da cadeira, esquecendo-se das muletas, e quase caiu. Flávia conseguiu segurá-la a tempo. Lorena, vim com outro propósito. Quero ajudar você e sua filha. Lorena não cedeu. Diego te mandou?
Ele quer compensar sua culpa? Lorena, acalme-se, ninguém me mandou. Diego e eu nos separamos. As jovens conversaram por um longo tempo e depois choraram juntas. Flávia passou a noite na casa da tia de Lorena, saindo na manhã seguinte. Ela contou ao pai a triste história da mulher que Diego havia abandonado. Antônio Prado disse firmemente: devemos levá-la ao Dr. Bernardes. Tenho certeza de que Caio pode ajudá-la. Em apenas um dia, o destino de Lorena mudou. Ela passou por várias cirurgias complexas, mas a crença de que voltaria a andar lhe deu força. Flávia, no entanto, sentiu que precisava fazer mais por ela. Apesar de sua gravidez, continuou sua prática de advocacia, planejando garantir pensão alimentícia de Diego Bailey para a criação de Marilda por meio do tribunal. Com todas as evidências em mãos, ela só precisava aguardar o julgamento. Flávia estremeceu ao ouvir uma voz atrás dela. Ah, aí está você, advogada. Ela se virou para ver o olhar odioso de Diego, mas permaneceu calma. Sim, estou aqui. Por que apareceu? Diego assumiu uma postura desafiadora. Vim te dizer que você não terá sucesso. Não pode me impor uma criança que não é minha. Sei que esta é a sua maneira de se vingar de mim, mas nunca reconhecerei essa criança. Negarei tudo. Flávia levantou-se do banco. Diego, já está tudo provado. Lorena deu à luz sua filha. Também quero te dizer que agradeço a Deus por ter descoberto quem você realmente é há tempo. Ela virou as costas para seu ex-noivo e chamou: Marilda, temos que ir. Sua mãe provavelmente já está nos esperando. A menina olhou curiosamente para Diego. Flávia, quem é aquele senhor com quem você estava falando? Flávia respondeu indiferente: apenas um transeunte. Vamos agora. Pela primeira vez, Diego sentiu a dor do remorso. Ele observou Flávia e a pequena menina correndo ao lado dela, uma dor profunda tomando conta. Esse sentimento desconhecido o deixou atordoado, sem saber como se livrar dele. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.